Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. A gente vai falar nesse vídeo bastante sobre o finalzinho da segunda rodada e toda a terceira rodada até aqui. Hoje eu tô com o Vinícius, nós estamos gravando no sábado, dia 27 de junho, sábado pela manhã. Então restam pendentes poucas vagas para serem definidas aí para o mata-mata. Temos já alguns confrontos definidos. A gente vai repercutir aqui o que que a gente viu, o que que a gente achou dessa semana, com algumas surpresas, algumas decepções e algumas coisas bastante esperadas. Assista o vídeo, se você curtiu o conteúdo, curtir nossas opiniões, se não curtir também, pode comentar, ah, falou besteira. Depois de assistir, se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, comente com alguns amigos que você está assistindo o nosso conteúdo, que tem um canal novo surgindo, com uma proposta de trazer um debate mais leve, um debate com algumas opiniões, algumas zoeiras, uma coisa mais tranquila. E se você gostar, se inscreve no canal também, fica com a gente tem muitos outros conteúdos aí a serem produzidos. Já temos alguns outros de jogos. E é isso. Vamos que vamos. E aí, Vinícius, beleza? Beleza, rapaziada? Tudo bem? Semaninha boa aí de bons jogos, muitas definições de grupo já. Tô empolgado. O que que você destaca dessa semana que a gente viu agora, Vinícius? Olha, eu destaco Vozinha versus Messi. Eu acho que esse confronto aí, eu acho por muito mais incompetência do Uruguai, que é basicamente o Palmeiras das seleções, onde ela se julga ser tetracampeã mundial com Olimpíadas e destaca com muito orgulho isso. Então, por eles já se considerar Palmeiras, já tem que se fuder mesmo. E aí caiu no colo do Cabo Verde, né? Que fez uma valente fase de grupos. Não ganhou, mas pontuou em todos os jogos. Então, provavelmente, se não ficasse com a segunda colocação, tinha uma possibilidade de ficar em terceiro. Então, acho que o principal destaque é tanto a eliminação do Uruguai quanto a classificação de Cabo Verde. É, eu, eu destacaria uma coisa que eu nem sei se é necessariamente uma coisa dessa semana, né? A, quem fez o cronograma dos jogos da Copa do Mundo caprichou muito nos dias de Messi, Mbappé e Haaland, né? É a segunda semana que já tem jogo do grupo, todos os dias de jogos desses grupos. A gente vai ter hoje a Argentina, ontem a gente teve a França. Sim. E, cara, é impressionante como sempre tem muitos gols dos principais jogadores, tem um jogo interessante, legal de assistir, de qualidade, tanto da Argentina, especialmente pelo lado do Messi, quanto pela França, pelo conjunto da França. Você tem o Mbappé muito bem nas duas primeiras rodadas, e, porra, ontem o Dembélé fazendo um primeiro tempo absurdo contra a Noruega. E a Noruega que perdeu ontem para a França, mas também fez bons jogos nas primeiras duas rodadas, conseguiu impor uma boa vitória contra o Iraque e fez um jogo interessante contra Senegal, né? Mas a gente vai repercutir esses jogos da última semana, então fica com a gente, vamos lá. Vamos começar então falando dos grupos, dos jogos, das definições que a gente já teve até aqui. O grupo A foi definido nessa semana. A África do Sul conseguiu uma vitória bastante surpreendente contra a Coreia do Sul por 1-0. E a Tchequia completou a sua participação na Copa, tomando um 3-0 do México. A África do Sul já tem o seu adversário definido, vai enfrentar o Canadá nesse domingo. O México ainda está guardando os terceiros lugares. O que você achou desse grupo, Vinícius? Ficou muito surpreso com a classificação da África do Sul. A Coreia do Sul está perigando no momento que a gente grava esse vídeo. A Coreia do Sul tem que torcer por uma combinação de resultados para poder avançar como terceira colocada. Qual que é a sua análise desse grupo? Eu falei que a Tchequia provavelmente poderia ser primeira. Você e o Marcelo falaram que a Coreia do Sul poderia ser primeira. No final das contas, a África do Sul que passou.
Pois é. Foi um grupo de muitas surpresas, hein? Ó. Foi um grupo que na nossa primeira análise a gente já comentou que seria bem movimentado, né? Tanto que a gente discutiu muito a posição entre os principais países, né? Que era México, Tchequia e Coreia do Sul. A gente nunca considerou África do Sul nem como terceiro, eu acho. Então foi um grupo bem surpreendente. O México trazendo a força de ser um anfitrião com 9 pontos e jogando muito bem, fez uma boa fase de grupos. E aí a decepção foi, não do meu lado, mas acho que do grupo no geral, foi da República Tcheca, conseguiu apenas 1 ponto na fase classificatória. E a Coreia do Sul também, porque ainda ficou dependente de outros resultados, né? Então era um grupo que provavelmente passaria três, se pela todo mundo macetando a África do Sul, e no final das contas pode ser que só classifique em dois. Então, foi bem surpreendente mesmo. É, eu acho que você definiu bem com surpreendente. Eu acho que tudo foi surpreendente nesse grupo. O México ganhar os 3 jogos me É, surpreendeu. E jogando bem, que nem você falou, tu conseguindo impor um bom jogo, sofreu um pouco com a Coreia do Sul, mas conseguiu a vitória e jogou bem contra a República Tcheca, ou Tchequia. Como é o último grupo, o último vídeo que a gente está falando da República Tcheca, não vai falar mais mesmo, não né? vou falar mais, então foda-se. Pô, cacetou a África do Sul, que mostrou muita fragilidade na estreia. E aí depois, porra, a África do Sul vem e pá, avança em segundo, ganha da Coreia do Sul, que a gente tinha uma expectativa, que começou estreando bem contra a República Tcheca. Fez um jogo parelho com o México. E aí depois você tem as outras duas, né? A Coreia do Sul que perde para Coreia para África do Sul. Só precisava, pô, garantir um empate lá e classificava, tomou o gol. Agora tá dependendo de resultado, muito provavelmente deve ficar fora da próxima fase. E cara, a República Tcheca que talvez seja, eu não vou falar que é a principal decepção dessa primeira fase, porque pô, no final das contas, ela é europeia e tal, mas ela é a República Tcheca. Então, assim, beleza, ela poderia passar, mas era uma expectativa que a gente tinha muito, porque ela é europeia, ela não tem muito cara de grande destaque, ela não tem. Então, assim, por mais que ela pudesse passar, na nossa previsão, ela passando, ela caía já no 16 avos. Mas terminar zerada é realmente uma coisa meio complicada, né? O grupo B se definiu também nessa semana com a vitória da Suíça em cima do Canadá, 2-1. A Suíça, com esse resultado, garantiu o primeiro lugar, o Canadá garantiu o segundo lugar. Em terceiro lugar, avançou a Bósnia, que ganhou do Catar por 3-1. A Suíça ainda aguarda o seu confronto. A Bósnia e Herzegovina joga contra os Estados Unidos. E o Canadá, como a gente falou, joga contra a África do Sul. O que você achou dessa rodada final, desse... Esse era um grupo, ô Vinícius, que nessa rodada final, não sei se você vai concordar, o jogo que era um pouco mais interessante era o da Bósnia, porque Suíça e Canadá já estavam classificados. Então, podia ter aquele confronto de compadre, garantindo empate e tal. Não foi muito nessa linha, a Suíça quis ganhar e ganhou e garantiu o primeiro lugar. Eu acho que para definição de grupo eu concordo. Eu acho que o jogo da Bósnia ela traria um pouco mais de perspectiva para a classificação. Eu acho que foi o jogo da rodada mesmo. Conseguiram, né? Vão pegar os Estados Unidos. Provavelmente vai ser a despedida da participação da Copa, mas cumpriu um objetivo que era classificar num grupo que razoavelmente era acessível, né? Com o Catar muito frágil e bateu exatamente a mesma projeção que a gente teve, né? Com Sim. uma Suíça em primeiro, com o Canadá e Bósnia vindo se classificando na sequência. E sobre o jogo da Suíça, acho que o principal ponto assim que eu levaria é que o Canadá eles perderam a oportunidade de continuar jogando no Canadá. Se eu não me engano, eles vão precisar se deslocar agora, então
existe um impacto logístico nessa classificação em segundo lugar. E, em compensação, pegou a África do Sul, né? A África do Sul, que caiu de paraquedas nessa 16 avos. Então, eu acho que, no final das contas, eles conseguiram um adversário que seria bem mais acessível de classificar do que Coreia do Sul e República Tcheca. É, isso é verdade. O Canadá ele joga contra a África do Sul em Los Angeles. Eles abrem a fase de mata-mata amanhã, no momento que a gente está gravando, domingo agora, dia 28. E de fato foi um grupo que deu muito o que a gente imaginava, né? Você tem a Suíça com um futebol bem na cara da Suíça, ataca aqui, ali e tal, mas é um time que foca em ser mais estável defensivamente. O Canadá conseguiu mostrar um futebol legal, mas, como você disse, acho que o principal ponto é ter perdido esse, esse negócio de jogar no Canadá. E no final das contas acaba ficando mais a surpresa do grupo aquele primeiro jogo entre Suíça e Catar, né? O Catar não mostrou muita competitividade, ter conseguido empatar com a Suíça aquele jogo foi mais surpreendente, mas acho que no geral é um grupo que deu meio que a lógica e os participantes do grupo não devem ir muito longe, né? Bom, continuando aqui, grupo C também foi definido nessa semana. O Marrocos ganhou de virada do Haiti, 4-2. E a Escócia levou um 3-0 do Brasil. O Brasil jogando muito bem. Basicamente eliminou a Escócia, já que a Escócia poderia perder de pouco para avançar. Tomou de 3 gols. Tá com um saldo muito ruim. Nesse momento da gravação, já está eliminada. Para surpresa de muita gente, incluindo a gente, né? O- Os confrontos já estão definidos, já que a Escócia não passou em terceiro. O Brasil pega o Japão e a Holanda pega o Marrocos. O que você achou da partida do Brasil, Vinícius? Eu acho que foi a melhor partida do Brasil nessa fase de grupos. Ela pegou uma seleção que é ok, é um bom teste. Ela não é primeiro patamar da Europa, mas ela foi um bom teste. Então, foi bem estável, né? Coletivamente, principalmente. Teve a estreia do Neymar também, jogou alguns minutos. Que foi um É, gol, né? Oi? Quando ele entrou foi um gol do Brasil, né? Que o tanto de soltaram um rojão aqui em casa. Exatamente. Aqui de casa deu para ver alguns fogos aqui também. Eu acho que foi um ganho, né? Esse retorno dele. Vamos ver os próximos jogos se ele tem mais minutagem. Eu acho que ele não termina a Copa do Mundo iniciando um jogo. Sempre vai ser no segundo tempo ou no decorrer da partida. Mas acho que fica esses dois destaques, tanto o Brasil evoluindo coletivamente, quanto a estreia do Neymar, que vai agregar muito o time. Eu também achei o melhor jogo do Brasil. O Brasil conseguiu se impor seu estilo de jogo. Tomou alguns sustos da Escócia no segundo tempo, que exigiram defesas do Alisson. O que eu acho que é bom também pro Alisson, para ele ganhar alguma confiança, né, durante essa fase de grupos. E eu acho que o Brasil chega bem, né? É um jogo que ajuda a passar a impressão para as outras seleções que, puta, é o Brasil. O Brasil chegou. Melhor não pegar o Brasil. E vamos ver se o time continua assim, né? O Ryan na direita fez uma boa diferença defensivamente falando. O time conseguiu pressionar mais, tanto é que fez 2 gols roubando a bola. Um deles foi anulado, né? Mas um, um que valeu, que foi o come que o Vinícius Júnior dá no goleiro lá naquele gol, é uma maluquice, né? Então, ficou uma boa sensação, uma boa atuação. E, cara, eu destacaria uma boa atuação na Copa do Haiti. Cara, o Haiti, ele
Fez um jogo dentro das suas limitações com a Escócia, mas ainda assim levou perigo, tanto que era para ter empatado o jogo, não era para ter perdido o jogo. Contra o Brasil, levou um amasso no primeiro tempo, porque é o Haiti jogando contra o Brasil, mas no segundo tempo, em algum momento, conseguiu deixar todo o Brasil no campo de defesa, conseguiu criar algumas chances. E, cara, meteu dois gols no Marrocos. Tipo, o Brasil não conseguiu fazer dois gols no Marrocos. Beleza que o Marrocos joga mais relaxado esse jogo, porque é o Haiti, porque é mais fácil e tudo mais. Mas ainda assim exigiu que o Marrocos fosse buscar o placar duas vezes, né? Abriu o placar, tomou um empate. Abriu 2-1, tomou um empate e depois a virada. Mas não jogou mal para a limitação que os jogadores do Haiti têm tecnicamente falando. Fizeram uma Copa bem interessante. Acho que em futebol jogado foi o pior time foi a Escócia. A Escócia jogou muito mal essa Copa. E foi uma surpresa muito grande ela ter ficado de fora, porque era esperado que ela ganhasse bem do Haiti, pelo menos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a boa participação do Haiti acabou comprometendo a Escócia mesmo. Apesar da Escócia ter ganhado, foi de 1-0 só, que comprometeu o saldo de gols que a gente previa para esse grupo. Jogou bem contra o Brasil. Eu acho que ali o primeiro gol, na minha opinião, foi falta do Matheus Cunha. Então, de repente, poderia ter sido um placar um pouco mais apertado para o Brasil. E contra o Marrocos fez um jogo franco. Como você mencionou, saiu na frente duas vezes, deu um calor para o Marrocos. Então foi uma participação digna. Gostei. E o Marrocos fez uma boa participação também, né? Tomou um susto do Haiti, mas ganhou. Ganhou por dois gols de diferença, meteu quatro gols no Haiti. Fez um bom jogo com o Brasil, um primeiro tempo muito superior ao Brasil. Segundo tempo já caiu um pouco, mas fez um jogo equilibrado. Contra a Escócia fez o placar. Poderia ter jogado melhor, provavelmente, mas acho que aquela partida em si foi muito condicionada pelo gol tão rápido, né? Do Marrocos. Vamos ver na próxima fase como vai ser. Vai ser o Conti- melhor jogo da próxima fase, na minha Acho que opinião. se não Pelo for o desdobramento melhor, aí, né? se não for o melhor, é um dos melhores, com certeza. Bom, vamos com o grupo D agora. A Turquia ganhou dos Estados Unidos por 3-2. Decidiu aparecer na Copa do Mundo tarde. Agora, Aí não adianta, né? E o Paraguai e a Austrália, apesar de uns lances ou outros, fez um baita jogo de compadre. 0-0, um empate que garantia os dois na próxima fase. E os Estados Unidos avançou em primeiro, como a gente já comentou, pegam a Bósnia e Herzegovina. A Austrália avançou em segundo. A Austrália vai pegar o Egito. E em terceiro lugar ficou o Paraguai, que vai pegar a Alemanha. Vinícius, o que que você achou dessa última rodada do grupo D? Ficou feliz com a Turquia, pelo menos, mostrando um futebol bom em uma partida? não, acho que eu fiquei mais puto ainda, velho. Porra, era o grupo que eles tinha tudo para ser o líder da fase classificatória e decidiu entrar em campo na última rodada, né? Cara, Inacreditável. eu não eu posso só estar falando uma grande de uma besteira, tá? Não tem fonte o que eu tô falando. Mas eu lembro de ter ouvido em alguma transmissão da Casa TV, no pré-jogo dessa partida contra os Estados Unidos, que tipo, a Turquia nas duas primeiras rodadas deu 40, 60 finalizações e tipo, 5 foram no gol, 10 foram no gol. Um aproveitamento muito ridículo. É um aproveitamento de quem não tá nem aí pra competição. Chegou ali só pra cumprir tabela mesmo, né? Inacreditável. Eu acho que, Turquia, eu acho que foi a principal decepção desse grupo. Uma das maiores, eu acho que da Copa também, pelos nomes que tem. Mas é isso, cumpriu o papel com dignidade contra os Estados Unidos, conseguiu ganhar o jogo. E como você disse, Paraguai e Austrália fizeram aquele jogo de compadre. Ó, se você não fizer o gol, também não vou fazer e a gente classifica. Foi É o, famo... basicamente isso. é o famoso deixa que eu deixo, né? Eles Exato. ficaram nessa. Não, deixa que eu vou deixar, e aí o outro também, e aí
Eles fizeram uns ataques aqui e ali, mas pô, pouco chute ao gol, uma partida pouco interessante para se assistir. E até um ponto que dá para trazer aqui é que a Copa do Mundo com praticamente três classificandos é uma modalidade que deixa a última partida muito interessante, mas quem é sorteado nos primeiros grupos basicamente se fode, né? Porque os grupos posteriores, por exemplo, já sabia que a Escócia tinha tropeçado. Sim, E aí joga sabiam já o que ela sabendo o deveria resultado. fazer. Exatamente. É, Então, a Escócia ela acabou se complicando por conta disso. Além de não ter feito um saldo, ainda já sabendo o placar dela, as outras seleções conseguem fazer um acordo de cavalheiros. Então, é muito complicado isso. é. Eu acho que você falou bem do jogo aí. O jogo do Paraguai e da Austrália valeu, não tem muito o que comentar. Eu acho que passando os melhores terceiros, isso é legal, porque teoricamente gera alguma competitividade na última rodada. Mas a depender dos jogos da última rodada, e como você já comentou, com os primeiros jogando que jogam se fudendo, isso gera uma questão em relação a jogo de compadre, né? Hoje, no sábado, tem alguns jogos que podem ser um baita jogo de compadre, a gente vai falar depois. Mas se duas seleções jogam, sendo que o empate classifica ambas, você tem uma possibilidade, ainda mais se forem duas seleções com pouca expressividade, que só passar de fase já é uma grande coisa para a seleção. A tendência é que a competitividade só vá pro caralho, né? Exato. Tanto que o Paraguai ele desistiu da segunda vaga que jogaria contra o Egito para jogar contra uma Alemanha. Então, faz completamente sentido. É. Bom, o grupo E, ele teve jogo naquele sábado que a gente gravou. Foi a Alemanha 2, Costa do Marfim 1, e o Equador 0, Curaçao 0. Que complicado esse resultado, hein? E o Curaçao, que empatou com o Equador, levou dois tapas na cara da Costa do Marfim e a Alemanha tomou a virada do Equador. 2-1, resultado que garantiu o Equador na próxima fase. A Alemanha, como a gente já falou, pega o Paraguai, a Costa do Marfim pega a Noruega e o Equador ainda está na corridinha dos terceiros colocados, vendo onde ele vai ficar. E aí, Vinícius, o que que você achou desse grupo? O que que você achou desse Equador ganhando de uma Alemanha na última rodada? Eu acho que o Equador ela testou os nervos de todo mundo, né? Ela deu head para todo mundo, essa é a verdade. Ela fudeu todo mundo quando empata com o Curaçao e fode também todo mundo quando vira para a Alemanha. Mas assim, eu acho que o jogo da Alemanha especificamente, eu não esperava que perdesse, não, cara. Eu esperava que fizesse um jogo duro contra eles. Tanto que no, foi uma decepção um terceiro lugar para mim, porque eu imaginava ela disputando a primeira posição com a Alemanha, mas foi um encerramento digno, né? Apesar de ter iniciado perdendo para a Costa do Marfim, depois empata com o Curaçao, eu já imaginava que ia azedar. Ainda conseguiram a classificação, basicamente conseguiu, né? Apesar de vai mexer provavelmente só em posição de terceiro, mas eu acho que já está dentro. Uhum. Então foi muito bem. E a grande surpresa foi a Costa do Marfim. Costa do Marfim fez uma boa fase de grupos, apertou a Alemanha ali. Eu achei que a Alemanha ia ramelar também contra eles, viu? Fez a virada no apagar das luzes, mas a Alemanha é isso aí também. Acho que batendo uma França nas oitavas é tchau. É uma seleção muito instável. Sempre teve bons nomes, mas o estilo de jogo deles é muito arriscado, né? Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente, mas pode ser que o Equador vá mais longe que a Alemanha, por exemplo. Vamos ver, né? Eu tem uma história legal de Curaçao conseguindo seu primeiro ponto. Conseguiu num jogo que era para ter perdido, né? O Equador finalizou muito, o goleiro, o Eloy Room,
Ele fez o recorde de defesa em uma partida de Copa do Mundo, se eu não me engano, nessa Sim, partida. Então, foi por umas mais. 15, né? É. Então era para ter perdido. O Equador, como a gente já comentou no vídeo anterior, sobre o Equador ter dificuldade para finalizar as jogadas, né? Se tivesse tido um pouco mais de capricho, muito provavelmente tinha tirado a Alemanha do primeiro lugar. E Costa do Marfim me surpreende você falar que ficou surpreso com ela, porque você defendeu bastante a Costa do Marfim na nossa simulação. É, eu defendi ela como terceiro, né? Eu via muito parelho as três, mas eu defendia a Costa do Marfim como um terceiro. Eu me surpreende eles ficarem em segundo e quase beliscar uma pontuação contra a Alemanha. Isso realmente foi surpreendente. A classificação eu já esperava, que era um grupo bem acessível para três passarem. Sim. Então, É, eles deram uma boa fase de classificação, sim. Eu acertei. falando agora do grupo F, a Tunísia foi cacetada pelo Japão por 4-0. A Holanda cacetou a Suécia por 5-1. A Suécia ganhou desse placar da Tunísia e conseguiu perder o saldo inteiro contra a Holanda. E na última rodada, a Tunísia perdeu da Holanda por 3-1. Esse um gol aí quebrou muito bolão. E o Japão empatou com a Suécia por 1-1, ficando definido, como a gente já falou, Holanda contra Marrocos, Japão contra Brasil. A Suécia, ela tá no bolo dos terceiros lugares e vai pegar a França, Vinícius. O que você achou desse grupo num geral? Olha, eu achei um grupo que ele cumpriu com aquilo que a gente estava planejando mesmo, pelo menos em sequência de classificação. Acho que o ponto chave desse grupo foi a Suécia ter perdido todo o seu saldo de gol na rodada seguinte contra a Holanda. Eu não Bizarro, né? imaginava, é bizarro, cara. Não dá para você fazer 5-1 e tomar o mesmo 5-1 na rodada seguinte. Você correu um risco desnecessário. Você fecha a casinha ali, é 1-0 para a Holanda que seja, e você tá grandão. Então, eu acho que esse é o principal ponto desse grupo. É, o Japão fez uma boa partida também contra a Holanda e Suécia. Não perdeu no grupo, então tá chegando contra o Brasil invicto também, vai ser um bom confronto. E a Holanda confirmando o favoritismo, né? Então, é um grupo que a gente já esperava. Eu acho que o principal ponto foi a Suécia ter corrido esse risco com perdendo o saldo de gols. Isso que você comentou do saldo de gol, realmente é um pouco impressionante a Suécia ganhar de 5-1 da Tunísia, mas acho que o mais impressionante é a Suécia tomar de 5-1 da Holanda, porque, pô, são duas seleções europeias que vira e mexe se trombam em eliminatória, em Eurocopa. A Suécia, é o que você falou, tipo, tomou 2-0, pô, se fecha, acabou. Estamos com um saldo bom. E aí joga contra o Japão a classificação. Não precisava continuar jogando para tentar diminuir, não sei o quê, e, porra, toma 5 gols. O Japão, acho que você definiu muito bem o grupo, né? A sequência era o que a gente imaginava. O Japão, em algum momento contra a Suécia, passou um certo aperto, mas entendo que tenha jogado melhor. Se fosse para ter um vencedor, provavelmente era para ser o Japão. E a Tunísia, pô, os caras vão voltar com algumas compras, né? Vão conseguir levar para a Tunísia lá uns produtos mais baratos, talvez até fazer uma revenda lá no país. A bala despachada tava vazia, pô. Pô, tava tranquilo. Fizeram uma boa viagem, conheceram um pouco dos Estados Unidos, né? Com alguns deles que não conheciam. Pô, excelente, excelente Copa da Tunísia. Foi. A gente comentou, né? Muita gente fala, pô, a defesa da Tunísia é muito forte, não sei o quê. A Tunísia tomou 5 gols da Suécia, tomou 5 gols da Holanda e tomou. Não, 4 do ó, Japão, né? tomou 5 gols da Suécia, 4 do Japão e 3 da Holanda. Cara, grande defesa da Tunísia. Mas é isso. A despachada lá de mala vai ser
Talvez até tenham que pagar um pouco a mais aí por excesso de peso, né? Bom, continuando aqui, a gente vai agora para o grupo G. O grupo G teve na segunda rodada a poderosa Bélgica empatando com o Irã em 0-0. A Nova Zelândia, tão poderosa quanto, perdendo para o Egito por 3-1, tomando uma virada. E na madrugada de ontem para hoje, a Nova Zelândia perdeu para a Bélgica por 5-1 e o Egito empatou com o Irã 1-1, um jogo emocionante, com um gol anulado no final, garantindo a Bélgica em primeiro por saldo de gols, o Egito em segundo e o Irã em terceiro. Com o chaveamento atual, está definido o confronto entre Austrália e Egito, como a gente já vinha falado. A Bélgica aguarda o seu adversário em terceiro lugar. E o Irã está lá na baguncinha do terceiro lugar, esperando para ver quem vai pegar. Fala da sua Bélgica, Vinícius. Respeita, porra, respeita. Mas que faz de grupos horrorosa da Bélgica, meu Deus do céu. E de todos Eu, desse grupo, né? de todos no geral, eu acho, meu. Putz, nossa, decepção total. Classificou em primeiro, macetou a possante Nova Zelândia, que é a sua crítica eterna, então não fez mais que obrigação. Cara, se fosse um grupo minimamente decente, a Bélgica tinha ido pro caralho nesse grupo, de verdade. E, assim, o jogo de ontem, a rodada decisiva de ontem foi bem movimentada. Quem parou a madrugada para assistir, com certeza saiu bem satisfeito. Você acha que as Egito e minhas Irã olheiras então. são do quê, meu amigo? Ah, então você tá nessa então também. Pô, É, o Egito e Irã foi um puta jogo, nossa senhora. E aquele gol anulado lá, eu fiquei triste pelo Irã, mano. Nossa, um pezinho só do Irã, velho. Não é possível. É, eu acho que manipular a linha de impedimento só pode, velho. cara, eu não sei você, mas, porra, cara, eu sou favorável a, pô, ter um impedimento semiautomático. Quer ter impedimento semiautomático? Pô, foda-se, cara. Se botar tá uma trisca da chuteira na frente, tem que dar o gol, cara. Você tem que favorecer É, o ataque, mano. Você não pode ficar, pô, por causa de 2 centímetros o cara tava na frente e tava impedido. Que vantagem que o cara vai ter com a ponta da chuteira, pô? eu achava que o Arsênio Wenger tava ficando meio maluco já, tá ficando meio gaga de sugerir isso, né? Um corpo à frente, mas esse tipo de impedimento não tem cabimento, cara. Metade do pé, você tá arriscado perder a classificação por causa de metade de um pé. Não existe isso, E o Irã que realmente. teve gol anulado também contra a Bélgica, né? Teve Nesse um zero gol a lá. zero A Bélgica jogou com um a menos, conseguiu segurar o empate. A Bélgica correu muitos riscos, né? A verdade é essa. E o Irã, surpreendentemente, contra tudo e contra todos, fez uma campanha decente também. Eu acho que essa questão extra-campo até acabou motivando mais eles, né? Talvez numa situação normal não sei se teria seguido tão bem, mas vamos ver. O desdobramento dos grupos entra naquele ponto que a gente comentou, né? Por conta do jogo dela ser muito antes de outros terceiros que vão ter ainda disputa, pode ser que acabe ficando de fora, né? Mas vamos ver, de repente dá alguma sorte aí. Sim. Acho que a Copa do Egito é boa. O Egito poderia ter jogado melhor ontem, né, contra o Irã. Uma vitória simples garantiu o Egito em primeiro. É, Mas é o que você falou, o Irã também fez jogo duro contra todo mundo, né? Inclusive contra a Nova Zelândia, o que mostra que foi um jogo abaixo do Irã. Porque todo mundo que fez um jogo parelho com a Nova Zelândia jogou mal. é. Mas a Bélgica sofreu um pouco mais, conseguiu impor o seu jogo ontem para poder abrir uma margem boa. Mas de fato, se você chegar na última rodada tendo que fazer saldo contra a Nova Zelândia para ser primeiro colocado, é um cenário
É um cenário não tão imaginável, né? Ela entrou em campo eliminada, né? 2 pontos em 2 jogos. Então, É. só por isso já é decepcionante. Cara, Nova Zelândia. Só confirmou sua raiva, né? Ah, cara, eu falei muito na análise que, porra, era uma seleção de merda. Uma bosta de seleção. Aí, pô, a primeira rodada vai, empata com o Irã. Aí, pô, eu vim aqui e gravei. Porra, vou ter que falar sobre esse resultado. Mostra que o time é uma merda, porque, pô, a Nova Zelândia conseguiu ter algum tipo de controle de jogo contra o Irã, mas não conseguiu segurar o resultado, cara. E aí depois contra o Egito, abre o placar. Fala, nossa, Nova Zelândia, olha só que coisa. Torci contra pra caralho, pra poder não ficar tão mal aqui. Mas, cara, né, brincadeiras à parte nem precisava, assim. Um time que não consegue segurar jogo. Parece que eles É. fazem o gol numa cagada e, pô, e agora? E agora? O que a gente vai fazer? E aí tomou a Eles virada não do têm o passo Egito. 2, né? Não tem o passo dois. Tomou o gol do Egito, empatou, desesperou, tomou os 2-1, conseguiram tomar o 3-1. E contra a Bélgica ontem é uma piada, né? Dá até dó. A Bélgica não tá no seu melhor futebol e mete 5 gols, pô, sem dificuldade. A Bélgica abriu 3-0 e Nova Zelândia diminuiu, colocou o Egito de volta em primeiro lugar pelo saldo de gols. Na saída de bola, toma o gol de novo. É uma seleção muito ruim, cara. É muito ruim. Inacreditável. E é uma seleção que a gente vai passar a se acostumar a ver na Copa, né? Com a vaga da Oceania direto. A não ser que ela faça alguma merda. Você ouviu primeiro aqui, hein? Nova Caledônia irá para alguma Copa brevemente. Lá na, lá na Oceania, Nova Caledônia é quem vem fazendo frente para Nova Zelândia. Já faz, acho que 3 Copas que a Nova Caledônia perde só para Nova Zelândia, na hora do vamos ver. De resto, tá cacetando todo mundo. A Nova Zelândia já afinou no passado. Perdeu, por exemplo, vaga para Tahiti pra na Copa das Confederações e tal. Então, eu acho que a Nova Zelândia a gente vai se acostumar a ver, mas pode ser também que não seja uma figurinha que bata todas as vezes, porque é uma seleção muito fraca, muito fraca. Seguindo aqui, a gente falou agora do grupo G, agora é o grupo H. O grupo H, que teve o Uruguai empatando com Cabo Verde por 2-2. A Espanha cacetando a Arábia Saudita por 4-0 depois do empate por Cabo Verde, toda a desconfiança. Seu querido Lamine Yamal jogando muito bem. E na última rodada, Cabo Verde segurando um empate com a Arábia Saudita por 0-0, um jogo que qualquer gol que saísse classificava o time que marcasse o gol. E o Uruguai perdendo para a Espanha por 1-0, um jogo de altíssimos nervos. Um Uruguai que teve um motim dos jogadores na semana decisiva, se rebelando contra o louco Bielsa, que é louco. Tirou o Muslera no intervalo, depois de outra falha do Muslera. Tirou o Valverde no meio do segundo tempo. O Valverde não estava fazendo um bom jogo, de fato, mas é difícil você imaginar que tecnicamente alguém vai ajudar mais do que o Valverde, né? Exato. E isso custou a eliminação do Uruguai, Vinícius. Eu acho que foi um grupo movimentado, vamos dizer assim. A grande surpresa foi o Cabo Verde de vozinha, desde a abertura do grupo, já causando um impacto na classificação, movimentando as posições do grupo. E, cara, surpreendente também, classificou com 3 empates, fez frente com todas as equipes do grupo. E o Uruguai é isso aí, cara. O Uruguai, ele é grande por ter ganhado a Copa de 30 e a Copa de 50. Ele é considerado grande por isso. Mas de tempos que é essa bosta aí. Então, aí, além de ser uma bosta, ainda coloca um técnico que é horroroso no comando de equipe. Deixa o Oscar Tabares lá, acamado na beira do campo lá, que seria melhor do que essa bosta aí desse louco Bielsa.
E nesse último, nesse último jogo, a Espanha, ela fez um jogo meio kamikaze contra o Uruguai, né? Ficou sem meio campo ali, que é a principal característica da Espanha era controlar o meio campo, ficou meio ataque contra ataque, com um jogo estranho, mas movimentado por conta disso, porque a Espanha não soube controlar o jogo. E a Espanha não tem feito um bom futebol também, né? Eu acho que é um sinal de alerta que acende aí, que eles não vêm jogando bem, não. Eu já acho que jogaram bem contra a Arábia Saudita, mas é a Arábia Saudita, né? Então, é isso. É, a Arábia Saudita que foi uma merda, valeu pela Copa também. Acho que é uma É. seleção que os jogadores talvez tenham um pouco mais de condição de viajar para os Estados Unidos do que os caras da Tunísia, né? Então talvez eles vão voltar com um pouco menos de itens, porque eles já devem ter ido outras vezes. Mas beleza, né? Foi lá, passeou, andou de avião lá dentro dos Estados Unidos, tá indo embora. Cabo Verde, de fato, é uma surpresa. Uma seleção que consegue passar com 3 empates, né? Eu acho que fez uma Copa digna. Segurou a Espanha, segurar o Uruguai assim, jogou melhor que o Uruguai, né? Tem muita gente que questiona a arbitragem nesse jogo sobre um pênalti para Cabo Verde. Cabo Verde tinha uma falta perigosa no último lance do jogo. O árbitro encerrou a partida, tipo, deu 6 minutos, virou 6-2. O cara tava arrumando para bater a falta, o árbitro encerrou. Sendo que você teve jogos aí na Copa que, pô, deu 6 minutos com 7,5 e ainda tava tendo jogo. Uhum. Então, tem muita questão de arbitragem nas partidas contra o Uruguai e contra a Arábia Saudita, sim, talvez se esperava um Cabo Verde um pouco mais ofensivo, né? E ainda assim, terminou 0-0, placar que era favorável para Cabo Verde. O Uruguai, cara, o Uruguai, eu, André, já esperava isso. Honestamente, zero surpresa com a eliminação do Uruguai. Eu, eu, eu esperava que no lugar de Cabo Verde fosse a Arábia Saudita, na verdade. Acho que eu achava que a Arábia Saudita poderia ganhar de Cabo Verde, empatar com o Uruguai e perder para a Espanha. Mas acabou sendo Cabo Verde, a eliminação do Uruguai não me surpreende. Esperava uma derrota contra a Espanha. Ainda assim, não fez um jogo tão ruim. Talvez tenha sido, acho que, o melhor jogo do Uruguai na Copa. E conseguiu produzir, como você falou, conseguiu atacar, não ficou só olhando a Espanha jogar. Contra a Arábia Saudita e contra Cabo Verde, que era para ser o protagonista do jogo, o time falhou em várias ocasiões, mas e porra, totalmente descontrolado emocionalmente, né? A seleção que já nos bastidores já vem ruim. Os caras acho que levaram isso pro campo. Ter jogador ter feito motim no meio da Copa. Isso é uma Copa, cara. É uma Copa, tipo, os caras podem não gostar do Bielsa, beleza, são alguns dias mais com ele, certamente vai ser desligado da seleção. São só mais alguns dias com ele. Tipo, você tá lá representando o Uhum. país. Você tem que se dedicar e tentar fazer o seu melhor. Pô, você pega o Darwin Nunes lá, horroroso. Cara, o Canóbio faz uma coisa boa e três ruim. Totalmente burro, querendo ser expulso demais contra a Espanha, tanto conseguiu. E, cara, a Espanha acho que foi protocolar, né? A Espanha, em potencial, deu para ver um pouco contra a Arábia Saudita. O segundo tempo já foi mais controlando o jogo e tal. Contra o Uruguai, atacou algumas vezes, teve mais posse de bola, com a característica do time, mas como você falou, o meio-campo não foi aquele meio-campo que a gente espera. E ficou um pouco de decepção pelo primeiro jogo contra Cabo Verde. Mas você chega forte, por óbvio, para a próxima fase, né? Acabei não comentando, né? Mas a Espanha aguarda um terceiro colocado. Cabo Verde vai pegar a Argentina e o Uruguai e a Arábia Saudita já devem estar nos seus respectivos países. Bom, falado do grupo H, agora a gente vai para o grupo I. A França ganhou de 3-0 do Iraque, o único jogo até aqui com paralisação por clima. A Noruega ganhou de Senegal por 3-2, um jogo bem movimentado.
E na última rodada, a França ganhou do Noruega reserva por 4-1 e o Senegal goleou o Iraque por 5-0, se garantindo como um terceiro colocado. Hoje a gente tem o confronto da França com a Suécia já definido, como a gente comentou lá atrás. A Costa do Marfim pega a Noruega, esse confronto que está no chaveamento do Brasil. E o Senegal ainda está aguardando os terceiros colocados para ver contra quem vai jogar, Vinícius. O que você achou desse grupo? Eu achei um grupo muito bom, muito forte tecnicamente. Eu não me recordo na nossa projeção se a gente considerou Noruega em segundo ou em terceiro, mas com certeza ia ser essa única troca de posição. Talvez Senegal, por vir de uma Copa das Nações Africanas bem e ter vencido esse campeonato, acho que tinha uma certa vantagem. Mas realmente foi um grupo bem bacana. Eu acho que uma decepção ali que eu poderia pontuar seria a Noruega já abrir mão do jogo contra a França, né? É, além de ter a possibilidade de passar em primeiro do grupo, ainda tinha o Haaland que poderia assumir a artilharia da Copa e foi poupado, não faz o menor sentido. E, cara, poderia ter escapado do Brasil de repente, né? Então, numa dessa, imagina umas oitavas de final entre Brasil e França. Sim, Eu acho que eles abriram mão muito cedo. Eles tinham a possibilidade de ficar em primeiro, não é igual uma Argentina que já está classificada e vai poupar. Eles tinham a possibilidade de ficar em primeiro do grupo. Então, acho que o principal erro assim da Noruega, o tempo dirá, mas eu acho que o principal erro foi esse. Senegal fez uma boa partida contra a França, uma boa partida contra a Noruega e cacetou na última rodada. Então acho que foi um grupo bom. A França tem dois artilheiros aí concorrendo pelo prêmio agora, né? Com um belo jogo do Dembélé. eu acho que deu a lógica no grupo, porque a França sai muito forte e agora é ver como que vão ser, né? Acho que realmente fica essa lamentação a Noruega ter escolhido ir para o lado do Brasil e não ter disputado para ir para o lado da França, onde a França foi, né? Para o lado da esquerda e aí pegar, porra, Alemanha nas oitavas, ia pegar dificuldade de qualquer jeito, mas Uhum, meio que escolheu jogar contra o Brasil, supondo que o exato. Brasil passe e ela também, né? Vamos ver, vamos ver. Se escolheram isso é porque provavelmente existe um planejamento já. Agora vamos ao grupo J. A Argentina ganhou por 2-0 da Áustria, partida em que o Messi se tornou o maior artilheiro na história das Copas. A Jordânia, naquela madrugada, perdeu por 2-1 para a Argélia, perdeu de virada. E hoje teremos a última rodada com a Argentina reserva jogando contra a Jordânia e a Argélia jogando contra a Áustria, sendo que só o empate basta para elas. O que que você achou da Argentina até aqui, Vinícius? O que que você achou do grupo no geral? Olha, a Argentina, ela cumpriu o que se era esperado dela. É, fez 5 gols, não tomou nenhum. É uma Preocupa os seleção. 5 gols terem sido do Messi? Eu acho que não, porque foi uma forçação pra caralho também, né? Pô, vamos fazer ele ser artilheiro histórico antes do Mbappé. Provavelmente os caras devem ter feito esse pacto aí. Então, eu acho que agora que já atingiu esse feito, capaz que volte aos trilhos, né? Sendo mais diversificada a questão de gols, né? Preocupa se eles continuarem fazendo essa bosta aí, né? Porque pra mim é uma merda se toda hora ficar procurando ele e se ele não tiver em algum momento. Isso é um risco muito alto que eles pagariam, né? A Jordânia, surpresa, acho que fez bons jogos, apesar de ser considerado o saco de pancada do grupo. E aí, como você comentou, acho que hoje é jogo de compadre de novo. Áustria e Argélia vão empatar para ambas classificarem. Então, eu acho que foi o grupo que a gente
projetou que seria assim e realmente vai ser assim mesmo. Argentina, Áustria e Argélia. É, acho que a Argélia não conseguiu demonstrar muita coisa contra a Argentina, ganhou da Jordânia, mas também não foi como se tivesse ganho com impondo um ritmo, impondo um estilo de jogo. A Jordânia apanhou, pô, apanhou jogando, né? Tem contra a Áustria tomou o segundo, terceiro gol já na parte final do jogo, contra a Argélia também, salvo engano, o segundo gol sai depois dos 80. Então, é um time que impõe dificuldade ao adversário, né? E a Áustria, cara, a Áustria parece ser uma seleção europeia meio cansada, né? Ganhou da Jordânia na estreia, pô, meio pro final do jogo. Contra a Argentina, não conseguiu exigir muito do Dibu Martinez. Uhum. É, muito nervosa durante o jogo. Beleza que eu acho que o árbitro foi bem, foi bem liberal com a Argentina na parte física, né? É, amarelou muito cara da Áustria e pouco cara da Argentina, mas ainda assim um time muito tenso. Me parece um time cansado, né? Eu acho que a Áustria, como a gente previu, deve cair nos 16 avos. E o jogo de hoje teria um potencial para ser legal, né? Áustria e Argélia, mas é a nossa, como a gente imagina, o empate passam os dois. São duas seleções que ficariam felizes só de passar de fase. A Uhum. Áustria já faz muito tempo que não joga uma Copa, se voltar e conseguir passar, tá ótimo. E pô, a Argélia, beleza. A Argélia passando de fase também, uma seleção que já não é aquela geração que se viu na Copa de 14. Acho que a análise que você fez do grupo é muito boa. E é ver a Argentina, o Flaco Lopes joga hoje? Provavelmente ele inicia hoje, porque existia uma dúvida se o Messi jogaria como único titular de linha, mas o Scaloni confirmou ontem que o Messi começa no banco. Então, existe uma grande chance do Flávio iniciar a partida hoje. Hoje não vai ter forçação, então. Vai ter no segundo tempo. A Argentina, como a gente já falou, ela pega Cabo Verde, já está definida como primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro, eventualmente, ainda serão definidos hoje. O próximo grupo é o grupo K, que viu Portugal jogar um bom futebol contra o Uzbequistão, ganhar por 5-0. Viu a Colômbia ganhar do Congo por 1-0. E vai ver hoje Colômbia e Portugal, basicamente disputando o primeiro lugar. E Congo e Uzbequistão, tendo o Congo a possibilidade de passar se ganhar a partida, preferencialmente por um saldo de gols. Esse, esse grupo, o que que você analisa dele até aqui, Vinícius? Eu acho que ele é um grupo que ele foi muito benéfico para Portugal e Colômbia, salvo primeira partida de Portugal contra o Congo, que acabou tropeçando. Deu a margem da Colômbia jogar pelo empate hoje, esse resultado. É, as duas outras seleções são muito ruins. Eu acho que o Congo não sei se tem esse poder para ganhar do Uzbequistão. Não tá muito claro para mim isso. Acho que eles empatam e dão as mãos e vão embora hoje. E eu acho que o principal jogo do grupo é Portugal e Colômbia mesmo. Eu acho que eu arriscaria dizer que a Colômbia não perde esse jogo, não. Tô de camisa da Colômbia, assim, clubista. E eu acho que Portugal encerra a fase de grupos com 5 pontos. Você acha que a atuação de Portugal contra o Uzbequistão mostrou que o problema não é ter o Cristiano Ronaldo como titular e sim não ter criação suficiente? Ou você ainda quer ver mais de Portugal para entender se é melhor com ele do que sem ele? Cara, boa pergunta. Boa pergunta Muito mesmo. obrigado. Eu acho que realmente, eu acho que gira mais em torno do meio-campo, porque você vê que ele recebeu a bola e ele guarda mesmo, tá nem aí. Os dois gols que ele fez
contra o Uzbequistão mostrou muito isso. Ele tem um nível de movimentação que parece eu no Pro Clubes, pô. Não. Então, absurdo, absurdo. Então, eu acho que vale é um pouco mais do meio-campo, sim. Vamos ver como que vai funcionar aí hoje contra a Colômbia, que tem um bom meio-campo também, então vai ser um jogo bem interessante. Acho que você já definiu bem. A Colômbia vem fazendo uma boa Copa até aqui, né? Ganhou por 1-0 do Congo, porque o Congo é um time que está impondo jogos difíceis mesmo aos adversários, mas ainda assim a Colômbia teve o mérito de conseguir a vitória. Hoje joga pelo empate, acho que vão jogar por isso. E Portugal eu acho que apresentou uma boa melhora com a saída do Bernardo Silva, uma criação mais móvel, meio-campo jogando bem melhor. E eu acho que assim, acho que esse segundo jogo mostrou que o Cristiano Ronaldo é uma questão de estilo de jogo, né? Ter ele no, como titular é muito relevante se a bola chega nele para ele finalizar. Se ele não tem a oportunidade de finalização, ou por mérito da defesa, ou por demérito do meio-campo português, aí é muito difícil você não criticar a atuação dele, porque ele vai ficar mais apagado, né? Uhum, Mas Portugal jogou bem melhor e mostrou que, cara, se conseguir encaixar essas partidas durante a Copa, é uma seleção muito candidata ao título, né? Não é nem porque goleou, até porque foi o Uzbequistão, não é uma seleção forte. O Uzbequistão que também vai voltar despachando, vão pagar excesso de bagagem, mas é uma seleção que conseguiu mostrar um bom ritmo, né? Pôr um bom ritmo, e aí acho que esse fica um recado legal. Eu, André, acho que o Congo ganha do Uzbequistão. Não sei se é suficiente para passar, mas acho que ganha. O Uzbequistão é muito ruim. Finalizando a análise dos grupos, agora a gente vai para o grupo L, que se encerra hoje com Panamá, Inglaterra, Croácia e Gana, e viu no começo dessa semana a Inglaterra empatar com a Gana em 0-0, um jogo bem fraco da Inglaterra. E a Croácia ganhar sofrido do Panamá por 1-0, Panamá sendo melhor em muitos momentos. O Panamá, eu não sei, provavelmente vai perder para a Inglaterra, mas o Panamá não mostrou um futebol ruim até aqui. Fez um jogo equilibrado com o Gana, talvez tenha sido até melhor. Fez um jogo bem equilibrado com a Croácia, teve boas oportunidades. Se tivesse alguns jogadores que finalizam melhor, provavelmente teria arrancado ponto da Croácia. A Croácia mostrou um bom futebol na primeira rodada contra a Inglaterra, não conseguiu repetir quando teve que ser protagonista. A Croácia teve muita dificuldade para conseguir ter alguma chance boa. Criou, mas criou poucas chances claras. Ganhou porque tem um jogo aéreo bem forte. Precisou do Budimir sair do banco para poder fazer o gol. E a Inglaterra e a Gana, acho que mostraram um futebol padrão, né? Inglaterra inconstante, joga muito bem a primeira rodada, a segunda já não consegue jogar, não consegue criar chances tão boas, exigiu pouco, me parece, pelo que pode criar contra a Gana. E em alguns momentos a Gana poderia ter tomado a frente no placar. Também tem um lance polêmico de um pênalti nessa partida para a Gana. E acho que hoje a Inglaterra tende a ganhar do Panamá, confirmar o primeiro lugar. E Gana e Croácia, não sei. Não sei se vai ser um jogo de compadre, com a Gana garantindo o segundo lugar e a Croácia se contentando em ficar em terceiro. Não sei se a Croácia vai tentar ir para cima para tentar ficar em segundo. É um jogo que acho que vai ser Hoje tem Portugal e Colômbia, né? Que tecnicamente é o melhor, mas acho que para fins de vaga, talvez esse da Croácia com a Gana seja o mais interessante nisso. Eu acho que você definiu bem esse grupo. Eu acho que a Inglaterra confirma o favoritismo dela, apesar de não ter jogado muito bem contra a Gana, mas eu acho que vale a pena um pouco valorizar o impacto defensivo de Gana no jogo. Jogaram muito bem defensivamente, tanto que o Bellingham queria abrir mão do o prêmio de melhor jogador
para oferecer para algum dos defensores deles. É, hoje confirma a classificação e o favoritismo do grupo com 7 pontos na Inglaterra. Não vejo tropeçando contra o Panamá. Apesar do Panamá ser uma grata surpresa para mim, ia levar um monte de todas elas. Fez jogo firme em todos os jogos, foi muito bem. E como você disse, eu acho que Gana e Croácia tinha tudo para ser um bom jogo, assim como Argélia e Áustria, mas pelo fato de já saberem os resultados dos outros grupos, já entenderem o que cada uma precisa fazer para classificar, é capaz de que seja um jogo de compadre também, infelizmente. Então, não sei se a Croácia vai se arriscar, toma um gol de Gana e cai fora. Então, é, acho que vai ser mais duas seleções com medo de assumir o protagonismo para classificar do que uma tentando derrubar a outra. Vamos lá, dos confrontos já definidos, Vinícius. África do Sul e Canadá, quem você acha que passa? Eu acho que o Canadá ainda mantém o favoritismo por ser o anfitrião da Copa. Acredito que classifique. Brasil e Japão. Vai ser um jogo duro para o Brasil, né? Um jogo bem complicado, mas eu acho que classifica na prorrogação. Alemanha e Paraguai. A Alemanha vai jogar com o peso da camisa e vai classificar. Cara, a Alemanha vai ser eliminada nesse confronto. Fica sabendo. Holanda e Marrocos. Porra, mano, esse jogo vai ser foda, hein? É, eu vou ser coerente com a análise dos grupos e Marrocos. Marrocos classifica. É, foi o confronto que a gente previu e você e o Marcelo votaram no Marrocos passando. Eu achava, pra mim, a Holanda passa nesse confronto aqui, ainda mais que a Holanda tá jogando bem, É, né? exato. E uma análise pré-Copa seria Marrocos, mas realmente vai ser um baita jogo porque a Holanda demonstrou um bom futebol. Eu vou falar Marrocos com medo. Costa do Marfim, Noruega. Baita jogo também. Costa do Marfim fez um bom fase de grupos, mas eu acho que a Noruega tem mais futebol para classificar. França e Suécia. França, isso daí não tem nem como. Estados Unidos, Oh, can you see? E Bósnia e Herzegovina. Estados Unidos tem uma das. É não sei dizer se ela é a melhor anfitriã, mas ela demonstrou um bom futebol e tem tudo para classificar. É, tá jogando bem mesmo. Teve um cara da Bósnia que chamou os Estados Unidos, né? Falou que queria eliminar eles dentro de casa. Ô, louco, essa daí é nova, eu não vi não. O cara é bom. Austrália e Egito. Nossa, nivelado por baixo, né? Sexta-feira, 3 da tarde, tá? Pô, baita horário, tá? Vai ser Egito, mano. Egito ganha essa partida aí. Muito mais pelos jogadores que tem do que pela qualidade. Pô, eu acho que a Austrália vai passar, mano, por incrível que pareça. E Argentina e Cabo Verde valeu, né? Eu acho que fez o limite deles. Eliminou o Uruguai e é isso. Não tem muito o que falar, não. É isso. Tem algum destaque final, alguma coisa que você queira ver nessa próxima fase da Copa? Um destaque final que eu até não mencionei, e é menção honrosa pro nosso parceiro Marcelo, que não esteve presente hoje, uma puta pipocada, né, diga-se de passagem, foi que Lisandro Martinez anulou o Arnautovic na bola aérea. E ele já cravou isso no vídeo anterior, vale a pena conferir. É, ele defendeu, ele é um fã do Lisandro Martinez, né? Ele é um puxa-saco do caralho. Enfim, eu acho que destaque. Pô, talvez ver uma Costa do Marfim classificando, ou até mesmo um Japão classificando. Vai ter bons jogos nessas 16 avos. O que eu, a princípio, achava que seria difícil acontecer, seria mais para favorecer os melhores, as melhores seleções. Tem seleções de médio porte que
que surpreenderam e vão fazer bons jogos nas 16 avos. Então é mais uma fase aí que a gente vai poder apreciar o futebol. Excelente. Eu vou ficar atento a alguns confrontos aí, especialmente esse Alemanha e Paraguai, que eu acho que Vai dar tecnicamente ruim. não vai ser bom, mas eu acho que vai ser talvez a primeira grande zebra do mata-mata. Vai ser engraçadinho. Paraguai tem um bom time. Não é um bom coletivo, mas tem bons nomes. Vamos É, ver. vamos ver. Pensar o Gustavo Gomes marcando o Havertz, a gente já viu isso já no passado e deu Chelsea, né? Vamos ver. Bom, é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, comente aqui o que que você acha, suas previsões. A gente vai ler, a gente está acompanhando. E comenta com as pessoas, comenta com seus amigos, se inscreve no canal e vamos acompanhando aí que a Copa do Mundo tá no meio ainda. Ainda tem mais quase 20 dias de Copa aí pra gente acompanhar. E vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada.